Saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e nessa aula de História do Brasil nós estaremos falando sobre Brasil republicano, necessariamente sobre a Era Vargas. E daí, no entanto, a nossa aula se divide nos seguintes momentos. Introdução, nós vamos entender o que levou Getúlio Vargas a assumir a presidência da República. Nós vamos verificar a causa, os desdobramentos, e posteriormente as suas consequências. Então eu desejo para vocês uma boa aula. Eu procurei explicar de maneira resumida, simples e acessível sobre o que foi a Era Vargas, quais foram as suas implicações na política brasileira do respectivo período. Vamos lá. Bem, sobre a introdução que nós podemos fazer, necessariamente é a seguinte: Era Vargas, o que foi? A Era Vargas foi o período no qual Getúlio Vargas exerceu o cargo de presidente da República sucessivamente. Então, ao todo, a Era Vargas, podemos dizer que ela começa em 1930 com o chamado governo provisório e ela termina em 1945 com a queda da ditadura que Vargas havia implantado sobre o Brasil, conhecida como Estado Novo. Quantos anos duraram, podemos dizer assim, a Era Vargas? Ela durou cerca de 15 anos. Ela começa em 1930 e ela termina em 1945. E, sobretudo, ela pode ser dividida em três fases ou em três períodos. Primeiramente, o governo provisório, na qual Getúlio ele assume a presidência da República mediante a Revolução de 30. Governo constitucional. Vargas ele assume a presidência de maneira indireta, de acordo com a Constituição de 34. E, por fim, entra a questão do Estado Novo, que foi aquela ditadura que Getúlio Vargas implantou sobre o Brasil, nos moldes nazifascistas. E, dentro desse processo, houve uma série de mudanças no pensamento político, mudanças sociais, mudanças na área econômica. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu procurei dividir por períodos. Então, essa aula que vocês estão assistindo, nós vamos abordar o governo provisório. O que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Vamos começar a falar sobre o governo provisório. Governo provisório que inicia-se em 1930 e termina em 1934, mediante a promulgação da Constituição de 1934. Bem, esse aqui é o retrato oficial de Getúlio Vargas, Só que esse retrato ele já havia sido empossado como presidente constitucional. Então ele está aí, nesse quadro praticamente padrão. Todos os presidentes da República eles sempre tiram, a foto oficial com a faixa presidencial e assim por diante. Então agora vamos procurar entender quais foram as causas que levaram Getúlio Vargas a assumir o comando do país, na pessoa de chefe do governo provisório ou simplesmente chefe vitorioso da Revolução. Que lembrando que Getúlio Vargas, juntamente com o núcleo tenentista, ele foi ali um dos articuladores do movimento, que levou à deposição do presidente Washington Luiz. Dentre as causas, nós podemos citar, a política do café com leite. Então, ou seja, o revezamento na presidência da República, a alternância na presidência da República dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo ele exercia uma certa influência por causa, sobretudo da sua importância econômica, do seu núcleo industrial e, sobretudo, digamos que São Paulo, a partir do final do século XIX, se tornou, um grande centro produtor do café.
Lembrando que o café era o principal produto de exportação do Brasil nessa época. E Minas Gerais, por ser o maior produtor, né, o maior criador, perdão, de gado leiteiro, né, o maior produtor de leite do país, e necessariamente por Minas Gerais ter o maior colégio eleitoral da época. Então, ou seja, São Paulo era um importante núcleo econômico e Minas Gerais era um importante núcleo político por possuir o maior colégio eleitoral da época. Então, esses dois estados eles se revezavam na presidência da República e funcionava mais ou menos da seguinte forma: 4 anos era escolhido para a presidência um candidato de São Paulo, nos 4 anos seguintes, Minas Gerais. E assim por diante até 1930. Outro aspecto que acabou levando Getúlio Vargas à presidência foi a questão do tenentismo, por causa que, basicamente, na República Oligárquica ou República do Café com Leite, conforme nós chamamos, existia, né, uma forte tendência à corrupção, existia um forte nepotismo, e o movimento tenentista, que surgiu, né, sobretudo dentro dos quartéis, eles pregavam a moralização do regime, eles pregavam o fim do voto de cabresto, eles pregavam, digamos assim, a ética, a moral dentro da política. Então, daí, no entanto, o tenentismo acabou se tornando uma força política muito forte, que posteriormente, né, passou a estar no centro das principais reivindicações do período. Outra, outra causa que acabou levando Getúlio Vargas à presidência, à chefia do governo provisório, foram as eleições de 1930. Então havia terminado ali o mandato do presidente Washington Luiz. O presidente Washington Luiz, ele, né, foi candidato por São Paulo, seguindo a lógica do café com leite. O novo presidente deveria ser do estado de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz ele insiste e diz que o candidato oficial à presidência da República seria Júlio Prestes. Júlio Prestes até então ele era governador de São Paulo. Então, digamos, essa escolha de Júlio Prestes acabou levando ao rompimento da República do Café com Leite. Então, Minas Gerais discordou dessa decisão do presidente Washington Luiz, formou a Aliança Liberal e se uniu, né, com outras oligarquias estaduais, sobretudo com a oligarquia da Paraíba, representada por João Pessoa, e a oligarquia do Rio Grande do Sul, representada por Getúlio Vargas. Então, a partir dessa aliança liberal, eles organizaram uma frente de oposição à candidatura de Júlio Prestes. E daí, no entanto, né, houve as eleições, Getúlio Vargas, ele defendeu, digamos, várias medidas que os tenentistas tanto reivindicavam, e com isso, né, digamos que Getúlio Vargas, ele era o cérebro político da Revolução de 30, e os tenentes, digamos, eles seriam ali o braço armado da Revolução. E daí, no entanto, né, conforme nós já sabemos, como podemos dizer que o café com leite ele era programado para sempre vencer, por meio da fraude, né, Júlio Prestes vence a eleição presidencial de 1930. Então, como toda ação corresponde a uma reação, posteriormente, né, ocorre que, geralmente, os membros da Aliança Liberal, juntamente com os tenentistas, perdão, eles, né, acabaram fazendo o quê? Eles acabaram organizando uma revolução e essa revolução levou à destituição da presidência da República o presidente Washington Luiz. Então, com a deposição de Washington Luiz, governa o Brasil uma junta militar pacificadora. Essa junta militar pacificadora, ela era composta por 2 generais do Exército, João de Deus Mena Barreto e, sobretudo, o Augusto Tarso Fragoso e um almirante, o almirante Isaías de Noronha da Marinha do Brasil. Então, esse fenômeno, conhecido como Revolução de 30, leva Getúlio Vargas à presidência da República.
Getúlio Vargas, até então, ele assume como chefe do governo provisório. E, além disso, né, além de ser chefe do governo provisório, ele recebeu o título popular de chefe vitorioso da Revolução. Então, ou seja, o comando da Revolução, toda a liderança revolucionária fica centrada na pessoa de Getúlio Vargas pelo simples motivo. Nas eleições de 30 ele defendeu as medidas de moralização do regime propostas pelos tenentes. Entenderam, pessoal? Bem, dentre os desdobramentos do governo provisório de Vargas, nós podemos citar, né, a criação dos ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Porque, digamos, essas pastas são as principais pastas da organização administrativa de um governo. E até o presente momento, o período anterior ao governo provisório, muitos desses ministérios, eles ocupavam pastas completamente diferentes, com funções diferentes. Então a primeira coisa que Vargas fez como presidente foi criar esses ministérios para dar uma certa importância, né, aos fundamentos básicos da política governamental, que é trabalho, indústria e comércio, saúde e educação. Outra característica, né, desse governo provisório foi o intervencionismo do poder público. Sobre essa questão do intervencionismo público. Bem, no período do café com leite, os estados eles tinham uma grande autonomia em relação à política e principalmente à arrecadação de impostos. Então Getúlio Vargas ele foi responsável pela obra de centralização do poder público. Então, ou seja, a partir do momento da subida de Vargas à presidência da República, uma das medidas que ele adota foi a centralização do país. Então, essa centralização, ou seja, os estados eles teriam uma maior dependência em relação à União. E como era de se esperar, né, Getúlio Vargas ele faz o quê? Ele substitui os governadores dos estados, então, ou seja, os antigos membros das oligarquias estaduais, os coronéis, pelos interventores, que em sua grande maioria eram os tenentes que haviam colocado ele no poder. Tanto que, basicamente, essa medida de substituição de governadores por interventores levou Vargas a arrumar oposição em muitos estados. Só que na verdade não foi nem muitos estados assim. Ele arrumou oposição em São Paulo, porque São Paulo ainda tinha, né, de certa forma, as mágoas por ter perdido todo o seu prestígio político com a Revolução de 30. Conforme eu já havia falado, São Paulo, né, passou a ter descontentamentos em relação ao governo provisório. Então, no caso, né, São Paulo, como, digamos assim, como estopim para a eclosão do que nós conhecemos como Revolução Constitucionalista, dizia que o governo provisório já estava tornando-se permanente demais. Os paulistas, né, acusavam Getúlio Vargas de governar o Brasil de maneira inconstitucional, porque um dos objetivos da Revolução de 30 seria propor uma nova Constituição para o país. Só que já havia se passado, basicamente, 2 anos do governo provisório e nenhuma Constituição, nenhum projeto constitucional havia sido determinado para o país. Então, São Paulo pega em armas e declara-se em estado de revolução contra a União. Então, de início, outros estados iriam, né, até apoiar a causa paulista. Só que daí, no entanto, acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que São Paulo ficou ali isolado politicamente. Então, basicamente, a Revolução de 30 foi uma revolução na qual o Estado de São Paulo desafiou o Brasil, a União. Então, apesar de São Paulo, né, ter feito todo um esforço, ter se dedicado muito, toda a população paulista ali uniu recursos financeiros, toda a população paulista reuniu ali recursos humanos, houve ali, né, a criação de um exército constitucionalista, totalmente ali
adaptado para as condições de batalha. Só que, porém, né, pessoal, foi muito difícil vencer as forças, né, legalistas, as forças do governo. Por causa que São Paulo ele ficou basicamente encurralado, porque ele teve que lutar com várias frentes de batalha ao mesmo tempo. Então, com isso, né, apesar de todo o seu esforço contínuo, após 3 meses de combate, as forças paulistas se renderam. Só que até hoje em si, os paulistas eles consideram derrotados, mas não vencidos. Por quê? Porque em 1934, necessariamente no dia 16 de julho de 1934, Getúlio Vargas, né, convoca a Assembleia Nacional Constituinte para promulgar uma nova Constituição. Então essa Constituição de 1934, ela foi a segunda Constituição, né, do Brasil republicano. A primeira foi a de 1891. Então agora vamos ver, né, quais foram essas características da Constituição de 34. Quais foram as inovações introduzidas com esta nova Carta Constitucional. Sobre, né, as principais características. O primeiro, voto secreto, porque até o presente momento, né, o voto na questão do café com leite, o chamado voto de cabresto, ele não tinha assim, né, um sigilo. Então votava-se em quem o coronel mandava. Havia, né, muitas fraudes em relação ao voto. E além disso, voto feminino. Então, ou seja, a partir da Constituição de 34, as mulheres elas eram permitidas a votarem. Tanto que uma característica, né, apesar da mulher poder votar, na Assembleia Constituinte de 34, que promulgou essa Constituição, do número de deputados, que foram os deputados ali constituintes, havia apenas uma mulher, que era, né, uma deputada chamada Carlota Pereira de Queiroz. E daí, no entanto, senhores, nessas características houve também a criação de uma justiça eleitoral, ou seja, para evitar possíveis fraudes no sistema. Então foi criada ali a justiça eleitoral para fiscalizar todo o pleito eleitoral. Além disso, uma inovação que no meu caso até considero fundamental foi a criação, né, a gratuidade do ensino. Então, ou seja, o ensino primário passou a ser gratuito. Então, podemos dizer que a educação, na Constituição de 34, ela passou ali a ser um direito a ser assegurado pelo Estado. Porque a educação, se nós analisarmos, na Constituição de 1891, se nós analisarmos a Constituição Imperial, a educação ela não era tida como um direito assegurado pela Constituição. E além disso, né, uma outra característica que nós temos também, a nacionalização progressiva. Então ficou permitido ao governo, como eu posso dizer assim, nacionalizar algumas empresas estrangeiras. E além disso, direitos trabalhistas. Então, ou seja, todas aquelas campanhas trabalhistas que nos anos 20, até os finais ali dos anos 30, era tanto um centro de reivindicação trabalhista, Getúlio Vargas ali assegurou direitos trabalhistas. Então, com isso, Getúlio Vargas acabou assumindo ali a alcunha, né, de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, por causa desses benefícios trabalhistas. Porque nenhum político, digamos assim, do período, teve a audácia de tratar a questão trabalhista como Getúlio Vargas buscou tratá-la. Então acabou acontecendo que Getúlio Vargas ele popularizou-se muito no meio trabalhista, sobretudo, né, nas classes médias e nas classes baixas, por causa dessas medidas adotadas na Constituição. E outra característica da Constituição de 34 era que, no caso, o presidente que estivesse em poder no governo provisório, Getúlio Vargas, governasse o Brasil por mais 4 anos. Então, Getúlio Vargas ele foi eleito indiretamente, novamente, para o cargo de presidente da República. Só que daí inicia-se o governo constitucional de Vargas.
Então, olha só, Getúlio Vargas, ele tinha, apesar de ele ter introduzido todas essas mudanças sociais, essas mudanças políticas, através da Constituição de 84, ele conseguiu convencer a maioria do Congresso de que era necessário uma liderança forte, uma liderança capaz de centralizar as decisões e, sobretudo, né, unir o Brasil politicamente. Quem era o homem mais capacitado para isso? Ele dizia que era ele. Então, com isso, ele conseguiu mais 4 anos de mandato. Esses 4 anos, que vai, né, de 1934 a 1937, é o que nós chamamos de governo constitucional. Por que governo constitucional, professor Charles? Porque Vargas governou seguindo a Constituição. Que Constituição, professor Charles? Constituição de 1984. Bem, então agora vamos falar, né, sobre as consequências dessa primeira parte do governo Vargas, que ficou conhecido, né, como governo provisório. Bem, como consequências do governo provisório, nós podemos mencionar a economia voltada para o mercado interno. Então, por causa, né, dos efeitos ainda da crise de 29 que persistia, o café passou a ser desvalorizado. Então, o governo ele tinha muitos estoques de café. Então, Getúlio Vargas ele teve a ideia de fazer o quê? De mandar queimar esse café excedente, e posteriormente, né, vender esse café queimado para indústrias. Então, geralmente, várias indústrias usavam esse café queimado como combustível. Combustível para as indústrias e combustível, né, para as locomotivas. E além disso, né, como o mercado externo estava afetado ainda pelos efeitos da crise, houve uma valorização da economia do mercado interno. O que seria mercado interno para quem ainda não sabe, para quem ainda se esqueceu? Ou seja, Getúlio Vargas ele valorizou o comércio entre os estados brasileiros. Então ele conseguiu ali, né, solucionar alguns problemas econômicos, e ele conseguiu, né, a nível nacional, amenizar alguns efeitos da crise de 29 dentro do Brasil. Mas como ele fez isso? Só mandando queimar café, professor? Não, ele adotou políticas intervencionistas. Então, ou seja, Getúlio Vargas, ele propôs uma grande intervenção do Estado na economia. Então, ou seja, nas principais áreas da economia, Getúlio Vargas interviu. E além disso, como consequência do governo provisório, houve um declínio do poder das oligarquias estaduais em detrimento do governo federal. Então, como Getúlio Vargas ele substitui os coronéis pelos tenentes, ele conseguiu centralizar a tomada das decisões, o que levou ele, né, posteriormente, depois com o governo constitucional, a mais 4 anos de poder. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre a Era Vargas. Falamos sobre o governo provisório, nós falamos sobre o que foi o governo provisório, quais foram as suas causas, quais foram os desdobramentos do período e as suas consequências. Bem, o meu e-mail está aqui abaixo, prof.charlescamila@hotmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão para melhorar